Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos iniciando o nosso primeiro painel sobre o assunto do momento, a IA generativa, o que me dá muito prazer, porque é o assunto que está em todas as rodas de conversa, e é esse meu primeiro assunto, um dos meus primeiros temas aqui em Febraban Tech, e é destaque do evento. Então, obrigada pela presença. E a gente tem que dizer, antes de começar e de eu introduzir os convidados, que ao pensar no uso da IA generativa pelas corporações, é fácil a gente imaginar o pior cenário possível, que está todo mundo falando, que a IA vai substituir milhares de empregos humanos. No entanto, estudos recentes comprovam que a tecnologia pode ter impacto positivo para a força de trabalho, principalmente se considerarmos os trabalhadores do segmento de atendimento ao cliente. Nos Estados Unidos, por exemplo, um estudo do National Bureau of Economic Research descobriu que o acesso à IA generativa pode aumentar a produtividade dos trabalhadores em 14% em média, considerando a quantidade de problemas dos clientes resolvidos por hora. O aumento da produtividade beneficiaria, sobretudo, os trabalhadores com menos habilidade e experiência. A IA conversacional e a IA generativa estão revolucionando o relacionamento entre instituições e seus clientes. Isso é fato. E uma realidade que afetará também as instituições financeiras. Quais são os pontos fortes do uso dessas ferramentas e que cuidados devem ser tomados? Quem já está usando e para quê? Quais as tecnologias disponíveis? Como a IA generativa pode contribuir? E para responder a essas perguntas e debater conosco no painel ChatGPT, a evolução da IA generativa e os impactos na experiência do cliente, eu quero já chamar ao palco os nossos convidados. Eu sou Mona Dorf, diretora de mídias sociais da Febraban, e eu convido com prazer Alexandre Del Rey. Por favor, Alexandre, suba ao palco. O Alexandre é CEO da Engrama, fundador e conselheiro da AI2I e é conselheiro do Brasil Digital. Bem-vindo. Sente-se aqui, Alexandre, por favor. Eu convido também o Eduardo Joia, CTO da indústria de serviços financeiros da Microsoft América Latina. Por favor, seja bem-vindo. Sente-se, fique à vontade. E Marcelo Henrique Leite Ferreira, gerente-geral da Unidade de Engenharia e Construção de Soluções do Banco do Brasil. Por favor, seja bem-vindo também. E, finalmente, Thelma Luqueta, sócia líder de Data and Analytics Financial Service América do Sul, da Ernst Young. Seja bem-vinda, eu vou me sentar aqui e a gente começa já o nosso painel. Muito obrigada a vocês pela audiência e por estarem enchendo essa sala, meu primeiro painel. Bom, gente, prazer estar aqui com vocês, nesse nosso grande Febraban Tech, presencial com tudo, com toda a força. E eu já vou começar encaminhando uma primeira pergunta para todos vocês, tá? Que é o seguinte, não há dúvida, né? A gente está dizendo que a IA generativa está capturando a imaginação coletiva, está no radar de todo mundo, né? E em relação à experiência do cliente, já é possível ver aplicações da tecnologia sendo implementadas em diferentes setores. A gente ouviu um pouco a palestra da Tânia Consentino aqui antes do nosso painel. Mas há até quem diga que os limites do conhecimento de um chatbot podem em breve ser coisa do passado. É isso mesmo, gente? O atendimento dos clientes vai melhorar? A conversa vai ficar mais fluida? Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu começo então perguntando primeiro para o Eduardo, qual é a visão da Microsoft? Eduardo. Obrigado pela pergunta, aqui segue a resposta. A Microsoft acredita, a opinião da Microsoft, que nesse momento nós estamos passando por uma mudança de paradigma muito forte. Similar à mudança de paradigma de alguns anos atrás, com a adoção de nuvem, tecnologia de Agile Development, etc. Quando a gente fala vamos lembrar que essa tecnologia se tornou disponível em novembro, né? Tem poucos meses. E teve uma adoção enorme, massiva, em termos de adoção de tecnologia, talvez tenha sido a mais rápida nos últimos anos. Por quê? Justamente pela facilidade do uso, justamente pela fluidez, da democratização do acesso aos dados, a interação com o computador. Se a gente der um passo para trás e refletir sobre o que significa essa tecnologia, ela resolve dois empecilhos. Primeiro, acesso à informação, né? Nós estamos falando aqui de que vão se remover muitos empregos. O que nós não estamos falando é a facilidade, a democratização do acesso
que o cidadão ou a cidadã vai ter na medida em que ele ou ela consegue se comunicar com um sistema, com um computador em linguagem natural, em português, linguagem natural, sem que ter que seguir uns prompts que, se você desviar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, pum, já não funciona. Então, esse é o primeiro empecilho. O segundo empecilho é o trabalho de pesquisa, né? O aspecto generativo da inteligência artificial permite que você faça uma pergunta e que a inteligência artificial ela pesquise dezenas, centenas de documentos e traga para você um sumário. Em termos de produtividade, aquelas horas que você ia passar estão resumidas em minutos. Respondendo a tua pergunta do chatbot e tudo mais, né? Chatbots que foram desenvolvidos até antes dessa tecnologia seguiam árvores de decisão, né? São coisas muito frágeis, você desvia um pouquinho para a esquerda, para a direita. Todo mundo aqui acho que teve uma experiência frustrante de ter que trabalhar com chatbot de uma companhia que você faz uma pergunta diferente, ele não te entende. Isso é coisa do passado. Então, outro dia eu estava interagindo com um banco no Peru e a gente conseguiu, apontando o ChatGPT para o website do banco e para a documentação interna, em 2 minutos se gerou um chatbot. Coisa que normalmente no processo normal demoraria meses, semanas, mas provavelmente meses, né? E não seria algo tão flexível. Então, em resumo da ópera, sim, fica muito mais fluida a interação em linguagem natural. Isso democratiza o acesso à informação, coisa que antes estava um pouco relegado àquelas pessoas que são capazes de interagir com o computador. Então, o acesso à informação torna-se muito mais ampla e muito mais fácil de se extrair. Certo? Aqui eu quero fazer uma ressalva, que a inteligência artificial ela é tão inteligente quanto os documentos que você usa para treiná-las. Então, por exemplo, se você quer uma instituição financeira e você quer que a sua população interna realmente seja capaz de responder qualquer pergunta sobre produtos bancários ou de seguradora, você treina a inteligência artificial naqueles documentos. E ela não vai saber nem mais nem menos do que estão nos documentos. Então, a qualidade da informação é resultante direto da informação que é passada para treinar. O grande aspecto aqui é, primeiro, é super fácil treinar, né? Só apontar para uma URL, documento ou um arquivo, número 1. E número 2, uma vez que esteja treinado, o acesso à informação não é programático. Você pode fazer um estruturado. Então, respondendo a tua pergunta, sim, é um momento de fluidez e eu não vejo, é um momento de ruptura, mas é um momento de democratização de acesso à informação também. A famosa universalização que a gente sempre falou, né, com a internet. Bem, muito obrigada, Eduardo. Vamos agora com o Alexandre. Como é que vocês da AI, A2AI, como eu tenho dificuldade de falar, a gente fez fazer um disclaimer aqui, a gente fez uma entrevista que está no YouTube, no Spotify, sobre ChatGPT com o Alexandre, e a dificuldade era falar o nome da empresa que eu deixo para ele. Como é que vocês lá da A2AI estão vendo, estão enxergando tudo isso? Muito legal, muito legal. Na A2AI a gente está olhando para isso dia a dia, né? E é uma revolução que parecia estava silenciosa, né? Essa questão de a inteligência artificial identificar padrões, depois começar a ver imagens, tudo isso. Isso começou já há algum tempo, já tem acontecido, mas ela começou a se tornar muito ruidosa quando a gente começou a trabalhar com linguagem humana. Ela aprendeu a linguagem humana e aí, com isso, fica muito evidente a capacidade performática quando você vê esses novos modelos, essas novas tecnologias. E eu gosto muito quando o Eduardo Joia tá trazendo esse tema aí, porque, no limite, você tem hoje já, pela última revolução, a evolução dos dados, muita informação disponível, seja na internet, seja nos bancos, seja nas empresas, nas organizações. E essas informações, o que a gente podia fazer de melhor antes? Era buscar aquelas informações com algum indexador, com um ranqueamento que era mais irrelevante e importante. Com essas novas tecnologias de linguagem, de processamento de linguagem natural, como o ChatGPT, isso muda de patamar, porque você consegue extrair, comparar, processar, analisar, gerar conteúdo com base nessas informações, né? Então imagine que isso representa para um atendimento. Pensa um atendente antes teria que lembrar todos os produtos de financiamento, por exemplo, que ele poderia oferecer para um cliente. Agora,
com essas novas tecnologias, ele não precisa mais lembrar, ele pode usar essa tecnologia para poder preparar uma conversa específica com o cliente. Fala, olha, me separa quais são os principais produtos para esse tipo de atendimento, me traga argumentos prós e contra o uso de cada um desses produtos, me analise os riscos de cada um desses produtos ao olhar de quem? Desse tipo de perfil. Então olha como muda a capacidade de performance que a gente pode ter para o nosso cliente. Isso, eu estou falando no caso do setor bancário, que é o público que está aqui, mas imagina o que isso pode fazer do ponto de vista de atendimento quando você mistura a capacidade de coletar dados de bancos de dados, de perfil dos seus clientes, né, de comportamento perante ao risco, né, você coloca todo esse arsenal de informações, todos eles possíveis de serem estruturados, manipulados, comparados, gerar conteúdo a partir deles com a inteligência artificial. Então eu concordo, o Eduardo foi muito feliz quando ele fala que é um novo paradigma, porque eu acho que tanto os serviços, os produtos que nós vamos poder ofertar no mercado vão mudar radicalmente, as competências dos profissionais, né, devem ser totalmente modificadas a partir dessa tecnologia, e a sociedade como um todo tem uma oportunidade. Não vamos falar mais sobre isso ao decorrer da nossa conversa, mas eu sei que os nossos colegas têm muitos pontos importantes para contribuir também. Com certeza, Alexandre. Eu costumo dizer que eu acho que é uma mudança de paradigma tão grande, que a gente está no limiar de uma nova era, como quando surgiu a internet. A gente nem imaginava para que ia servir, para tanta coisa, e hoje a gente não vive sem, né? Bom, deixa eu agora passar a palavra para o Marcelo, do BB. Na experiência de vocês lá no Banco do Brasil, como é que a IA generativa pode aprimorar os assistentes virtuais dos bancos? Beleza, primeiramente, boa tarde a todos, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com pessoas tão qualificadas. Para a gente aqui, Banco do Brasil, acho que até corroborando aqui, acho que vai ser uma unanimidade, a gente vê um potencial muito grande nesses novos modelos que surgiram recentemente, mas que a gente vê a curva de utilização, a curva de resultado deles muito rápida, né? O retorno é muito rápido, né? No Banco do Brasil a gente já trabalha com chatbots há bastante tempo, né? Como o Joia disse, baseado muito numa arquitetura de análise sintática, voltada aí para árvores de decisão, que traz um bom resultado, né? A gente teve no primeiro trimestre de 2023 aí mais ou menos 12 milhões de usuários que acessaram nossos bots, que tiveram interação com o nosso bot, né? Desses 16 milhões de interação para descobrir ou entender alguma coisa de cartão, nós tivemos bastante consultas com relação a crédito, com relação a renegociação. Então a gente vê que o pessoal procura esses canais, né? E o que a gente está vendo agora, o que a gente está vislumbrando, o que a gente está testando? Conectar esses modelos mais avançados no nosso chatbot. A gente já fez vários testes e obtivemos grandes resultados, né? O foco aqui é a qualidade na resposta. A gente entende que a nossa qualidade de resposta será muito maior, né? Hoje, utilizando os métodos tradicionais, as respostas são mais engessadas, não são tão personalizadas, é mais padronizada, né? Então, a gente entende que aplicando esses modelos mais avançados, a gente vai conseguir elevar, né, a qualidade da resposta, tratar perguntas e respostas mais complexas, né? Acho que a gente é capaz, claro que bem alimentado, né, de dar resposta melhor, de ser mais preciso e de interagir de melhor forma. É claro que a gente sempre falou muito e já vem em discussão a questão de hiperpersonalização, de trazer, né, mais para próximo da realidade. Eu acho que também a gente, com modelos bem treinados, consegue aí falar com cada um dos nossos clientes, né? A gente tem aí um país diverso de uma forma mais amigável, que ele entenda das soluções. Então, eu vejo que é uma grande revolução. Temos que ter alguns cuidados, né? É claro que a gente vai falar que um pouquinho teve que ter alguns cuidados, né? É uma área nova, a gente está conhecendo, né? Toda grande revolução, e é uma das revoluções que a gente está passando agora, ela pode te levar ao céu, mas também pode trazer grandes prejuízos, né? Compartilhando com vocês, a gente viu um estudo recente do IBM Institute, que ele entrevistou 3 mil executivos ao longo do mundo e fez algumas questões referentes à IA generativa. Eles disseram, quase todos eles, que se sentem impressionados a utilizar, mas somente 29% deles disseram que tem o conhecimento suficiente para escalar. Então a gente está numa área aí de aprendizado, né? O que a gente tem que tomar cuidado é para não ir com tanta sede e
acabar aquele efeito rebote, né? A gente trazer insatisfação, né? Então a gente do Banco do Brasil entende que nossos chats serão evoluídos, né? Hoje a gente tem uma nota de 4,17, é uma boa nota, de 1 a 5 aí dos nossos chatbots. Eu acho que a gente, utilizando aí a generativa com todo o seu potencial, conseguimos aumentar muito essas notas, tá? Tomara, né? Porque muitas vezes pode ser bastante frustrante a experiência do cliente, né, com o chatbot. Então isso certamente deve mudar. Passo agora a palavra para a Thelma. Do ponto de vista da consultoria, como é que vocês veem o chatbot? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui novamente. Fico muito feliz cada vez que sou convidada pela Febraban. Então muito obrigada, Mona, mais uma vez aí pela participação e poder também compartilhar de um assunto que é tão relevante, né, para todos nós. Quando a gente fala em inteligência artificial, ela já existe desde 1950, né? Então a gente não está falando de algum assunto novo. E aí, compartilhando os pontos que meus colegas comentaram, o que fez, né, o ChatGPT virar esse boom, né, que a gente vem observando desde novembro para cá, foi realmente a democratização, né, que foi um ponto que o Jota colocou. A gente colocou uma interface, né, onde a população, de um modo geral, consegue acessar aquele conteúdo e consegue fazer perguntas e tudo mais. Para a gente que já é do mundo de tecnologia, esse tema ele já existe há alguns anos, né, sob o ponto de vista de eu como estatística, né, esse tema já está na nossa vida há alguns anos, mas quem é do mundo de tecnologia e algumas pessoas foram escolhidas há 2 anos atrás para começar a testar o ChatGPT via API, né? Não existia uma interface única e nem tão didática para que as pessoas pudessem fazer ali as simulações, mas que a cada programa a gente podia ir lá e fazer um questionamento. Então existia essa possibilidade. E quando a gente começa a estudar sobre isso, né, o que eu venho fazendo bastante, até para entender como que esse movimento ele sai, ele vira algum tema tão inovador assim de uma hora para outra, a gente começa a pesquisar e entender, e há artigos, inclusive, da OpenAI, que fala sobre 2014, existia um artigo que falava que de 2012 a 2014, a capacidade exponencial de crescimento da performance sistêmica, né, da performance operacional ali de toda a infraestrutura, ela duplicava de 4 em 4 meses, 3,8 meses, alguma coisa assim. E aí hoje a gente, né, do mercado financeiro, que a gente tem a lei de Moore aí, que é algo que a gente sempre vive comparando, que são 18 meses. Então pensem, né, a gente olhando isso 2014, 2018 para cá, a gente já sabia que isso ia virar um boom. Mas qual o momento que passou a virar o boom? Quando a gente passa a democratizar esse tema e dar acesso a toda a população. Então, a gente precisa começar agora a pensar um pouco sobre isso, né? Ok, eu tenho a questão do atendimento, eu tenho a questão das máquinas que estão aí evoluindo exponencialmente num ritmo que nem nós, humanos, conseguimos acompanhar. Como é que a gente faz com que o homem mais a máquina seja melhor até do que a máquina, né? Até para a gente evitar essa discussão de, vamos perder empregos e tudo mais. Porque eu sou uma otimista em tecnologia, eu sempre vejo de forma a me agregar e não, né, não pensar, puxa, nossa, vai destruir meu emprego. Agora eu como consultora, como é que vai ser, né? Daqui a pouco não sou eu mais que estou atendendo o Marcelo, pô, o Marcelo não precisa mais de mim, não vou pensar desse jeito, eu sou otimista, né? Quero pensar que vai dar tudo certo. Então, como que a gente pode avaliar, seu ponto de vista, daí respondendo a pergunta da Mona, de consultoria, né? O que muda, né? Muda sim, claro, questões de custo, eficiência, melhoria, personalização, que o Marcelo, o Jota, o Eduardo bem colocaram. A gente começa a entender melhor o cliente, começa a ser muito mais rápido ali para prestar aquele atendimento. Mas existe um tema que vai entrar agora que chama empatia digital, que significa que a máquina por si só, ela não consegue ter os comandos sozinha, né? Ela precisa do quê? Ela precisa do nosso sentimento, dos nossos sonhos, da nossa criação. E aí eu acho que separa um pouco, né, a questão ali, o atendente, né, que estiver fazendo um relacionamento com o cliente, depois, um segundo nível, depois do ChatGPT, ou mesmo a própria parametrização do ChatGPT, né, que existe até uma carreira nova para isso, engenharia de prompt, né, que o pessoal está falando, ele vai ter que ter um cuidado de qual é a pergunta correta que eu vou fazer. O que eu quero que aquela máquina faça? Qual é o tom que ela vai fazer? Até que limite que ela vai poder se relacionar? Porque se a gente
parar e pensar um pouco sobre isso, hoje a gente fica tentando viajar aqui para entender como é que vai ser o nosso futuro, né? Mas em 1969 o homem foi à Lua. A máquina, sim, tem toda a potência tecnológica para ir lá até a Lua, e com inteligência artificial isso potencializa muito mais. Mas o desejo de ir à Lua, né? Então eu acho que tem um pouco disso, né? Assim, a gente vai, eu acho que o atendimento, sob o ponto de vista tanto dos meus clientes, quando sob o ponto de vista de um atendimento, de uma central, né? Um atendimento ao cliente, num contact center, tem que ter muito esse olhar, né? E a gente vai ter que passar, ou talvez nos sobre mais tempo, para pensar em criar, pensar em imaginar, pensar em investigar, em ter a curiosidade para que eu dê o comando correto para que a máquina faça esse relacionamento da melhor forma possível. Então eu acho que existe esse mix, e que é extremamente importante aqui a gente dar os comandos corretos, e que bom que vai nos sobrar tempo, né? Tomara que seja assim, que nos sobre tempo para que a gente passe agora mais tempo ali criando, sendo curioso, perguntando, investigando, sonhando, por que não? Para que a gente dê os comandos corretos e para que a máquina faça isso de uma forma como a gente não é capaz de fazer. Mas ok, quem está dando os comandos ainda sou eu, né? Então acho que ainda existe esse mix, e que é essencial para que o atendimento ao cliente seja personalizado da forma como nós precisamos. Muito obrigada. Eu estava te ouvindo aqui, lembrando de uma outra entrevista que se seguiu a do Alexandre Del Rey, que foi com Walter Longo. Ele também é positivo e ele fala a mesma coisa que você. Vai sobrar mais tempo para sonhar, para se interessar para outras coisas, para ter tarefas mais criativas e menos mecânicas. Então, realmente, essa questão do desejo, da curiosidade, né, que o homem talvez perdeu por estar tão estressado com o dia a dia, a gente possa recuperar. E eu sou super fã dele, talvez seja por isso que os pensamentos são parecidos. Eu gosto muito da forma de ele pensar. Disclaimer, hein, gente? Está no YouTube da Febraban também, no Spotify. Bom, eu vou passar agora uma outra pergunta para o Alexandre Del Rey, para que ele conte um pouco mais para a gente. Qual, afinal de contas, é o diferencial, né? São os algoritmos, né, que entendem mais o que a gente quer dizer e consegue gerar empatia, é a identidade da marca com uma personalidade mais definida, Alexandre, ou tem um pulo do gato aí que a gente não está vendo e que talvez você, por estudar o assunto há tanto tempo, consegue enxergar. A gente vai dar um passo para trás, você poderia explicar, comparar o pensamento humano com o da inteligência artificial, né? Quantos % eles conseguem chegar hoje perto de nós, porque a gente sabe que tudo isso está mudando, né, a um ritmo exponencial. Eu fiz várias perguntas, aí você tem a missão de amarrar tudo. Capitular aqui nos meus minutinhos. Muito bom, eu acho que é uma pergunta muito relevante aí, né? A gente lá na Associação Internacional de Inteligência Artificial, I2AI, a gente olha para esse mundo aí com muito carinho, porque é uma evolução de uma que agora se transformou numa revolução, né? O que a gente pode ver como grande diferencial? Se a gente for olhar assim, a máquina, falar que a máquina, o algoritmo entende, né, o que está sendo escrito, seria conceitualmente errado, mas isso pouco importa. Por quê? Porque na prática, o que nós estamos olhando é para a capacidade de performance, a capacidade de conseguir fazer com que a gente chegue num resultado esperado, seja ele de responder uma pergunta, atender corretamente. E nesse ponto, o ChatGPT, né, a última geração, o GPT-4, que é o último modelo de linguagem que é usado pelo GPT, ou pelo ChatGPT hoje, ele, se for comparar com o humano, ele performa, sei lá, comparável com os 10% melhores dos humanos em vários tipos de testes, né? Se for fazer teste de história, de matemática, de economia, de advocacia, ele está lá naquele quadrante superior, ele faz uma performance muito bem, né? Agora é diferente quando a gente fala de o que ele é capaz de fazer, né, nessa questão da capacidade de empatia, né? Eu achei muito legal quando a Thelma traz essa questão da empatia digital, porque esses algoritmos, eles não têm propósito próprio, eles não têm a capacidade de sonhar, eles não têm emoção, né? E isso é muito relevante para a gente entender o que eles podem ou não fazer. Esses algoritmos, eles não conseguem, na prática, entender o mundo, criar teorias sobre o mundo, mas eles conseguem, e aí que é o pulo do gato, eu acho, que eles conseguem criar uma estrutura de todo o conhecimento que nós humanos colocamos para ele. Falar, olha, essa coisa tem a ver com essa coisa, essa relação tem a ver com essa relação. E quando ele constrói isso, é como se ele estruturasse o nosso próprio conhecimento.
E quando a gente olha, né, do lado de fora, sem entender o que acontece lá dentro, ele é capaz de ser percebido como um algoritmo empático, um algoritmo que resolve da mesma maneira que o humano. Hoje, com essas tecnologias, é difícil entender a diferença do que foi feito por um ChatGPT do que foi feito por um humano. Teve um artigo muito interessante que saiu num jornal de medicina que compara atendimento feito pelo ChatGPT em relação ao atendimento feito por médicos em resposta a perguntas ligadas à saúde. E o que chamou a atenção nesse artigo? Chamou a atenção de que 78% das pessoas que avaliaram resposta de médico e resposta do ChatGPT preferiram as respostas do ChatGPT. Eles acharam, olha que coisa engraçada, eles acharam que as respostas eram mais empáticas. Fala, mas pô, o algoritmo não tem sentimento, mas ao mesmo tempo ele consegue gerar uma percepção de empatia. E por que era mais empática? Porque era mais estruturada, que era mais longa, que tinha mais detalhamento e colocava na condição de quem era atendido. Então, eu acho que essas tecnologias, elas têm uma capacidade incrível de revolucionar o atendimento, e o pulo do gato está tem muito conhecimento humano que essa tecnologia se baseia para construir respostas, conteúdos muito bons. Obrigada. Mona, me permite só um complemento? Sim, até por favor. Aqui com o Joia. A gente chegou a fazer um teste lá também, a gente subiu determinados documentos ali para treinamento no ChatGPT, e quando nós fomos utilizá-la, né, a gente fez uma determinada pergunta e sabíamos alguma parte da resposta, mas a resposta que veio foi muito mais, o contexto, né, foi muito mais elaborado do que até a gente que estava ali testando pensava, né? Então a gente viu na prática isso que você falou, né, da questão do médico. A gente viu ali, pegamos ali dados de nosso produto e serviço, quando a gente fez a pergunta, ele fez uma correlação com diversas bases que era difícil que a gente fizesse ali com o time que nós tivéssemos reunido, né? Então isso mostra, né, o potencial que isso tem de revolucionar nosso atendimento. Perfeito. Bom, obrigada, Alexandre. Só lembrando que a qualquer momento, né, como você fez, vocês podem complementar e passar assim, de uma resposta para o outro sem eu ter que perguntar, né? A ideia aqui é realmente agregar informação, né? Eu quero voltar agora com o Eduardo. Eduardo, os chatbots baseados em inteligência artificial não são apenas para clientes, né? As marcas que procuram evoluir suas operações de experiência com o cliente, com a IA generativa, podem capacitar os membros da sua equipe com economia de esforço. Como que a IA generativa pode aumentar, então, a produtividade de funcionários que eventualmente precisarão completar o trabalho do chatbot? As possibilidades são infinitas, mas eu devia ter falado antes, mas vou fazer um preâmbulo aqui. O que o Alexandre falou, e até também, vou ter que fazer a mensagem dos nossos patrocinadores aqui, porque eu trabalho para a Microsoft. Eu conheço mais a tecnologia da Microsoft. E lá nós estamos com um protótipo que está disponível já, que você vai achar isso o máximo, que você consegue ajustar a personalidade do chatbot. Então você pode dizer, quero que ele seja mais irônico, mais divertido, mais sério, mais, entendeu? Não está disponível ainda, está em beta, mas você vai poder, imagina o grau de personalização que agora você vai ter. E se é uma pessoa bipolar que altera o humor, que um dia está super mal-humorado, outro dia está Eu acho que eu quero testar isso aí, hein, Jota? É interessante, né? Mas vocês vejam que está caminhando aquela empatia natural. E agora você vai poder até ajustar como é o teu diálogo. Que tipo de resposta você quer ter? Uma coisa mais concisa, mais seca? Uma coisa mais verbosa, né? Mas esse só está vindo, tá em protótipo lá. Bom, agora respondendo a pergunta sobre, como eu dizia, as possibilidades são infinitas. Eu vou dar aqui alguns exemplos, mas o céu é o limite. O primeiro, mais óbvio, que a gente aqui que é de tecnologia, acho que todos nós aqui já percebemos nisso. Em termos de programação de código, né? Já a medida lá vocês sabem que o GPT-4 foi treinado em cima do GitHub, né? Então, ficou muito rápido. Do GitHub, que é o repositório de código, né? Tem várias linguagens lá. Ele foi treinado em cima do GitHub. O que significa que hoje você consegue, se você é um programador, 54% de produtividade. O que significa isso? Rotinas que você tinha, por exemplo, codificar em Python, que é uma linguagem de programação,
ele já codifica para você. Tá? Então, a produtividade de um programador aumentou 54%. 46% das rotinas que estão sendo codificadas já são codificadas usando o GPT. Eu vou te contar um segredo aqui. Ó. Eu era programador nos anos 90, lá atrás. Temos algo em comum. Né? Aí tava enferrujado. Aí com o ChatGPT lá, eu voltei a programar. Com a ajuda dele, ele me ajuda pra caramba. Deu match. É assim, monte uma rotina para extrair essa informação e publicar como... Monte um API para extrair essa informação. Pronto, gera para você, tá? Valida meu código, né? Valida meu código. Essa é uma, né? A outra é a central de atendimento, que a gente já estava falando do atendimento ao usuário, né? Então começa pela central de atendimento, digamos ainda em voz. Existe uma conversão de voz para texto. O exemplo é uma seguradora americana muito grande que está usando isso. Todas aquelas interações que o indivíduo, né, o cidadão ou a cidadã tem com a central de atendimento, normalmente são perdidas ou é difícil de extrair informação. Então, no caso da seguradora, teve um acidente de carro, tem que ligar para a seguradora, tudo isso é capturado e agora todas aquelas informações de centenas, milhares de chamadas vão para um repositório de dados, vão para um data lake, são extraídas. Aí, por exemplo, eu sou o gerente da conta, e eu sou agente de seguro da Mona, por exemplo, e a Mona teve um acidente, e eu fico sabendo, eu sou informado, eu sei o que ela perguntou, o que aconteceu, a descrição inteira, a informação extraída vem para o meu e-mail, e até me gera um e-mail, automaticamente, chama-se Copilot, é copiloto, não é para substituir o piloto, acho que a gente estava nesse ponto, né? Não é para substituir o piloto, mas ele prepara a informação para você, de maneira que a tua interação com o cidadão, o cliente, é uma rica, porque você entende o contexto do que aconteceu. Ela ligou nessa hora, teve um acidente, o ônibus bateu no carro dela, blá, 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 a pólice é essa, ela tem direito a isso, prepara tudo, você manda um e-mail, manda um torpedo, esse tipo de coisa. Então essa é a segunda, será a central de atendimento, começa a se revolucionar. Outro exemplo de um banco no Chile, que o pessoal da informática, até surpreendeu a hora de negócio, o pessoal de informática fez ele ler todos os documentos de produtos bancários, tá certo? Fez toda a informação do web do banco lá no Chile, e aí disponibilizou um bot interno para as pessoas poderem, porque alguns produtos bancários são meio cavernosos e complicados, não é só conta de caderneta de poupança, né? E agora a população interna consegue fazer perguntas e ter respostas, e eles levaram uma semana para colocar isso em produção. Gente, quem trabalha em informática sabe que uma semana não acontece nada, principalmente em banco, né? Não acontece nada. E agora, a segunda derivada disso é, tendo a confiança que as respostas são corretas, liberar para uso de clientes, que é o que eu acho que é uma coisa que o Banco do Brasil já está fazendo, né? Só que você faz isso de uma maneira menos rígida, menos engessada, boa palavra, porque qualquer linguagem, qualquer contexto, a capacidade dele de responder, essa é outra. Outra é regulamentação. Né? O banco é uma indústria super regulamentada, assim como saúde, então novas portarias, novas regulamentações, você fazer uma síntese, essa regulamentação muda isso, muda aquilo, que é uma coisa também que gera uma produtividade incrível. Eu posso ficar aqui na próxima meia hora descrevendo, mas já dei alguns exemplos, né? Realmente as possibilidades são infinitas. O impacto de curtíssimo prazo, é na área de programação e desenvolvimento de sistemas, na área de criação de bots para uso interno e externo e na área de atendimento. Depois disso vai espalhar, eu não consigo prever tudo. Claro, a gente está num momento assim um pouco de elucubrações também, né? Descoberta. E descobertas, que é um momento muito rico, né? Muito interessante, Eduardo. E claro que quando a gente fala em automatizar o atendimento, nós estamos falando de muitos canais, né? Marcelo, eu vou te perguntar como é que a interação por meio do uso intensivo de inteligência artificial em cada um desses canais ajuda a entender cada vez mais o comportamento dos clientes e a converter esse conhecimento em melhores produtos e serviços, usando todos os canais agora. Bom, assim, a gente falou aqui de comportamento, né? Comportamento é a base do que a IA vem para trazer, né? Buscar, identificar, reproduzir e mostrar aí algum comportamento, seja ele físico ou seja de raciocínio do ser humano, né? Então, eu acho assim, o ponto básico aqui que a gente está falando, o Joel falou lá no começo, é a questão dos dados, né? Para eu determinar comportamento, para que eu seja mais assertivo e seja direto com aquele cliente, os dados são bastante importantes. E aí eu vou trazer um pouquinho para a realidade nossa aqui do Banco do Brasil. Primeiro, quando a gente fala em canais, muitas vezes pensa em canais digitais, né? O Banco do Brasil tem uma mescla disso, né? Os grandes bancos brasileiros, né? A gente tem uma mescla disso, né? Então a gente tem os nossos canais digitais
que são utilizados para autoatendimento, né, para que os clientes se autoatendam, mas nós também somos muito fortes, né? A gente tem dado resultados aí relevantes ao longo dos trimestres, né? E isso muito em função da força da nossa rede física também, né? Que claro, que por trás dela se apoia em vários sistemas de informação, né? Sistemas de interação, mas aí a gente tem uma interação do nosso funcionário aí com o nosso cliente, né? Feito esse contexto, tem um outro ponto que é importante falar. Uns 2 anos a gente declarou na nossa estratégia de tecnologia uma visão de plataformas. E por que é importante a gente falar de plataformas aqui? Nosso viés é de acelerar, padronizar, consolidar informações, trazer referencial para toda a organização. Tá? E o que isso tem a ver quando a gente fala aqui em ver comportamento, né? Ao ponto que todos os meus canais se conectam a uma plataforma, eu posso ter um ponto único onde todos os dados de comportamento são coletados e isso alimentar os meus modelos, né? Uma das plataformas que nós declaramos aqui dentro do Banco do Brasil é a plataforma de IA. A gente tem toda uma questão de desenvolvimento, né? Nós não temos, dentro da tecnologia, nós temos uma visão de descentralização do desenvolvimento de modelos. Então a gente dá padrões, a gente dá esteira, a gente dá treinamento, a gente busca referência, às vezes a gente faz junto, né? Tem um FASAP junto ali, mas a nossa ideia é descentralizar. Ao ponto que eu levo isso, eu preciso que a gente capture os dados desses múltiplos canais para que a gente consiga enriquecer os nossos modelos e trazer mais assertividade para o cliente, né? A gente citando aqui de como isso pode transformar os produtos, acho que a gente podia pensar até um pouquinho antes, que eu tenho uma gama de produtos financeiros, uma gama de serviços que a grande maioria da população ainda não entende todos eles. Eles são cheios de detalhes, eles são cheios de legislação envolvida e é complexo você entender, né? Então acho que a gente conseguindo alimentar os nossos canais, os nossos clientes ou os nossos bots, qualquer que seja, qualquer ponto de interação que nós temos com o cliente, com toda essa base que nós temos dentro de normativos, dentro de instruções normativas, uma série de coisas, e também com o comportamento daqueles clientes que geralmente têm as mesmas dúvidas, eu acho que a gente vai conseguir ter muito sucesso nessa avaliação, né? Então, eu acho que o segredo do sucesso está aqui, a gente consolidar, trazer as informações e conseguir com que ela gera mais inteligência focada naquele perfil dos nossos clientes. Tá? Agora, rapidamente, Marcelo, só esclarecendo, a plataforma é o site do BB? Não, uma plataforma ela tem uma série de características, né? Ela funciona como serviços que eu presto para consulta, como esteira de desenvolvimento, o ambiente onde a pessoa realmente vai desenvolver. Eu tenho um portal onde ali eu publico quais são os normativos, quais são as regras, os padrões que você tem que seguir para que a gente consiga consolidar os dados, né? Então eu tenho toda uma parte educacional e tem uma parte operacional. Nessa parte operacional a gente disponibiliza o serviço e também consome dados que os canais nos provêm, né? Então a gente gera o dado e também se alimenta de toda essa interação para que a gente consiga enriquecer nossos modelos. Perfeito, Marcelo. Bom, agora uma pergunta exclusiva para a Thelma, né? Qual é o impacto da IA generativa e de tecnologias como o ChatGPT para análise e gestão de dados, Thelma? Bom, a gente tem alguns impactos, né? Eu vou citar a carreira como uma primeira, porque eu acho que todo mundo aqui de tecnologia passou por alguma dificuldade com equipes nesse período de pandemia, né? Perdemos muitas pessoas, era um tal de rouba-monte, né? Que cada um pegava de um e olha que engraçado, por que eu estou tocando nesse assunto, né? A consultoria lá atrás, como que os consultores atendiam, né, os clientes? A gente ficava dentro de uma sala fechada, fazendo projetos ali, e ninguém podia entrar naquela sala, porque era super estratégico o que a gente estava falando, enfim, né? Era um negócio cercado a 4 portas ali, ninguém podia entrar. Aí, bom, chegou os projetos ágeis, onde eu entrego os projetos do lado do meu cliente, do lado do meu concorrente, né? E eu tenho que ter ali uma mudança de perfil, onde não necessariamente eu tenho que ser técnico para entregar o que precisa ser feito, mas eu também tenho que ter proatividade para chegar numa daily e já trazer o assunto resolvido, não ficar esperando para não impactar a equipe. E agora a gente chega neste novo cenário, onde a gente
precisa de, além de você ser técnico e além de ter a proatividade, você tem que ser criativo e você vai ter que dar os comandos corretos para fazer a inteligência artificial funcionar. Então, você realmente vai ter que trazer aquele senso de criatividade para poder fazer tudo isso acontecer. Outro ponto que eu coloco, né, e aí eu vou citar um exemplo dos jogos de xadrez, né, que é um exemplo que todo mundo fala, uau, né, esse jogo de xadrez, né, quem joga xadrez normalmente é muito inteligente, né, e aí houve um desafio, né, acho que tem até um filme na Netflix que é o AlphaGo, se eu não me engano, AlphaGo, né, é isso? Existia uma dinâmica onde colocaram algumas máquinas para jogar com os humanos. E aí o que foi percebido ali, né? A questão dos modelos supervisionados ou não supervisionados já não era mais uma questão, né? Porque foi colocado o desafio para a máquina que, olha, você precisa separar as pecinhas pretas das pecinhas brancas e você tem que fazer isso anyway. E a máquina foi lá, em 100 vezes, ali 100 tentativas, ela trouxe jogadas que não tinham sido feitas por nenhum jogador. E todo mundo olhou para aquilo e falou, uau, como é que é isso? Porque aí a gente está falando de um outro tipo de análise, que é a análise reforçada, né, que a gente chama. É o treinamento reforçado que a gente fala, que é a tentativa e erro que a máquina faz baseado num comando. E aí, qual é o comando correto que a gente tem que fazer? Quantos graus de liberdade eu tenho que colocar ali para ir controlando, né, essa análise, esse reforço? Então, existe uma questão de quem vai dar o comando correto? É o mesmo técnico que executa os projetos, que faz as entregas técnicas só desenvolvendo códigos? Ou será que ele tem que ter um mix ali de negócio, tecnologia, para que ele passe os comandos corretos, com os limites corretos, com os objetivos corretos, para que a máquina execute o que precisa ser executado? Então, eu enfatizo muito isso, porque para mim, o principal desafio dentro de uma área de gestão de dados continua sendo os profissionais. A gente vai continuar com esse desafio. Porque do resto, a gente vai fazer mais em menos tempo, ou deveria fazer mais em menos tempo, porque a gente tem a tecnologia para nos auxiliar. E aí sobra a nós, né, pensar em novas formas de se fazer outras coisas para que a gente continue desenvolvendo ou trazendo novas ideias para os nossos clientes. Então, para mim, assim, a gente vai ter um ganho de eficiência muito grande, mas se a gente não souber dar os comandos, a gente vai morrer na praia. Então, continuo trazendo a questão dos profissionais aqui, que para mim ainda continua sendo o maior desafio que a gente vai ter dentro das áreas de gestão de dados e tecnologia. Não sei se vocês concordam com isso, mas acho que é o primeiro impacto aqui que eu penso, porque, querendo ou não, a gente trabalha com um time, né, enorme de profissionais ali que estão a todo momento pensando em se inovar, e os ciclos estão cada vez mais curtos. E aí a gente tem que aprender rapidamente sobre aquelas técnicas e pensar no valor agregado daquilo em relação à aplicação ao negócio. E isso vai exigir cada vez mais, não vai mais exigir do profissional que ele se especialize tecnicamente somente, mas que ele seja criativo, que ele seja proativo, que ele tenha competências que até pouco tempo atrás era menos explorado, porque pensando de novo numa consultoria, né? Qual é o perfil que eu vou colocar numa consultoria? Normalmente é o engenheiro, faculdade de primeira linha, cara de exatas. E aí hoje eu começo a pensar, por que não humanas? Será que as mulheres... finalmente! Não é? A gente sempre discutia com as consultorias por que não tinha, porque é quem entende de comportamento, quem entende do humano, né? E o humano que está sendo atravessado por todas essas ondas, né? Pois é, e nós mulheres, aí eu vou trazer a questão de gênero aqui, que eu adoro esse assunto, eu sempre causo polêmica com isso, mas, poxa, nós mulheres, a Mona vai concordar comigo e acho que as mulheres aí da plateia também, a gente teve que até agora se masculinizar para crescer na carreira. A gente não podia ser emocional, a gente tinha que ser racional, a gente tinha que bater a mão na mesa, a gente tinha que, né? E será que agora as competências e as características femininas não serão importantes, como a intuição? Serão. A emoção. Soft skills, todos os soft skills das pessoas. A gente já vê isso acontecendo na liderança transformativa, né? A gente já vê
isso acontecendo, cada vez mais as empresas provocando a liderança transformativa. E agora, com o assunto de ChatGPT, a gente vai ter que potencializar cada vez mais isso. Então vai ser essencial essa questão do sentimento, da intuição, de você colocar emoção, de você pensar. E eu estou conversando com a Mona está me entendendo, né, sob um aspecto. Aí, olha só que legal, será que eu não vou me comunicar, sabendo dar os comandos corretos, sendo uma engenheira de prompt, sabendo dar os comandos corretos para a máquina, será que eu não vou aprender a lidar melhor com o ser humano nas minhas relações interpessoais? Porque seria maravilhoso se eu estivesse falando tudo aqui, todo mundo estivesse entendendo super bem o que eu estou falando, mas cada um tem um poder de interpretação e que não necessariamente é entendido da forma como a gente fala. E uma vez que você tem que dar o comando correto para o prompt, se vocês forem lá agora no ChatGPT e colocar um comando específico, mas de várias formas, vocês vão ver várias interpretações diferentes de resultados que eles vão te jogar. Então, olha que interessante. É como se a gente tivesse que aprender a lidar melhor com o outro para que a gente saiba dar os comandos corretos. Então, essa questão da intuição está muito intrínseca e andando muito lado a lado com essa transformação e essa questão disruptiva que a gente está falando. Ufa, que bom, né? Bom, eu gostaria de falar agora, a gente já está se encaminhando para o final, queria falar sobre conscientização e educação dos usuários internos e do cliente final. Como dar suporte a esses usuários e garantir a eles certeza de interações melhores, diretas e seguras, éticas, livres de vieses. Vamos começar com o Marcelo, depois o Eduardo, e eu acho que com isso a gente finaliza aqui o painel. Vamos lá. Bom, antes até de entrar um pouquinho nessa questão, a gente começou aí esse estudo, né? Pegamos essa onda aí de evolução do ChatGPT, né? Da questão da IA generativa, começamos a aplicar. E no primeiro momento, gera aquela euforia, né? Falou, não, eu fiz um treinamento rápido, o Joia falou, é rápido treinar, e é rápido de você conseguir ter um resultado. E os resultados que você olha ali, realmente eles são impressionantes, né? Eles começam a falar, olha, ele respondeu muito bem. Então a gente foi tomado dessa euforia, mas a gente tem um grupo de pesquisadores lá e alguém levanta a mão e fala, mas cara, e se alguém subir um negócio errado aqui, isso aqui enviesar? Opa, aí a gente parou, peraí, então gente, não vamos acelerar, vamos voltar e vamos começar a discutir esse ponto aqui dentro do banco, né? Como é que a gente vai fazer isso de forma com que a gente leve sempre a melhor resposta, né? A gente falou de pessoas, mulheres e tal, cada um tem a sua forma de interpretar. Uma resposta mal dada pode levar a ter consequências irreversíveis, né? Seja para nossos funcionários, para nossos clientes, né? E aí como é que a gente discutiu isso, né? O primeiro ponto, a gente começou a buscar referências, né? Como é que as pessoas estão tratando isso no mundo, né? Há mais de um ano a gente fez uma parceria com um instituto de referência mundial, no Instituto Mila, que é lá do Canadá. Ele é especializado em inteligência artificial, nós fazemos aí com eles uma série de modelos aplicados em IA, temos acesso a pesquisas, né, nessa área de IA, acessos aos pesquisadores deles, e a gente levou esse tema, né? Como é que a gente vai tratar essa questão da ética, né? Então, o primeiro ponto a gente foi buscar, e aí, como tivemos uma série de material, estudamos, entendemos isso, né? 2 pontos que saíram disso, né? O primeiro é que a gente, conforme a experiência que o Joé citou, que a gente aprendeu isso na prática, a gente não pretende com conteúdo seja disponibilizado diretamente para um cliente antes da gente utilizar ele para um atendimento interno, para que um funcionário esteja ali do lado, para que alguém que conheça valide aquilo ali. Além dos processos de curadoria, a gente vai implementar um processo de validação justamente para que a gente não tenha princípios éticos, vieses ali, saindo das respostas das nossas ferramentas, né? E o outro ponto que a gente entendeu como necessário, né? Eu falei aqui da plataforma e que o nosso desenvolvimento de IA, ele não é centralizado na equipe de IA, a gente viu a necessidade de disponibilizar, de confeccionar e colocar como padrão um manual de ética em IA, né? Com uma série de princípios, um dos princípios que a gente tem lá, transparência e explicabilidade. O que é isso? Eu tenho que conseguir explicar aquela determinada resposta, eu preciso governar aquilo ali. A gente tem um princípio lá declarado no nosso manual que é de justiça. Os modelos têm que respeitar a igualdade, não, tem que tratar a diversidade, não pode ter viés. A gente tem esse princípio lá declarado e tem uma série de formas da gente constatar e validar isso, né? Outro ponto, confiança e segurança.
confiabilidade e segurança. Nossos dados têm que estar confiáveis, têm que estar validados, têm que estar disponíveis. Nós não podemos, né, ter modelos baseados em dados que não são validados, por exemplo, né? Isso gera um efeito catastrófico, né? E um outro ponto que a gente trouxe aqui é da responsabilidade. Cada modelo, cada área de conhecimento que é disponibilizado para consulta pelo chat, a gente tem um responsável designado dentro da empresa, um gestor daquilo, que ele é responsável por evoluir e curar aquilo à medida da necessidade, né? Então a gente, com esses pontos, entende aí que a gente trata essas questões éticas, questões de viés, que eu acho que ela é o grande contraponto ao benefício que isso traz, né? Isso pode ser, pode ter efeitos, né, como a gente já disse aqui, tanto grandes ou positivos, quanto também um efeito negativo, que eu acho que com o potencial disso espalhando aí pelo mundo, acho que pode ser até irreversível. Obrigada, Marcelo. A gente tem que correr um pouquinho, né, para finalizar aqui. Eu vou então pedir agora para o Eduardo, né, como é que essa questão tem sido debatida em outras regiões do mundo? Você que pela Microsoft viaja aí por todo canto. 3 áreas de atenção: linhagem de dados, privacidade de dados, direitos autorais, certo? Linhagem de dados, olha, gostaria de ser cliente do Banco do Brasil, porque parabéns, viu? Muito perfeita a abordagem. Linhagem de dados é uma coisa que não existe agora, vem de antes. O órgão regulador, pelo menos nos Estados Unidos, audita você se a propriedade do dado está sendo mantida por você, com quem você compartilhou, de onde vem, etc. Então, chama-se a linhagem de dados. Linhagem de dados, obviamente, passa a ser uma coisa vital, né? Porque se você alimenta com uma informação incorreta, com uma informação que tem um viés negativo, um viés que não é o necessário, você obviamente está influenciando o comportamento daquela inteligência artificial. Então a linhagem de dados passa a ser uma coisa importante para garantir que a inteligência artificial seja isenta, não tenha viés, mas também para demonstrar para o órgão regulador que você tomou as devidas precauções e está usando documentos idôneos, tá certo? E aí vem, quer dizer, uma regulamentação que já existia de antes, que agora é como pedra fundamental para isso. E aí tem eu vou entrar numa tangente aqui, que é o seguinte: existe o OpenAI, né, que é domínio público, e existe a versão do OpenAI que roda em redes privadas. A Microsoft tem uma, e aí na hora que você está treinando um modelo no domínio público, você está exposto à informação que pode estar vindo de qualquer parte, né? Na hora que você está treinando um modelo, como o Banco do Brasil está fazendo, dentro do teu domínio privado, onde você controla os documentos que estão sendo alimentados, você consegue garantir essa idoneidade, e para o órgão regulador você consegue garantir que você consegue demonstrar, porque a demonstrabilidade passa a ser uma consequência da você demonstrar que você alimentou e treinou os modelos com esses documentos. Então, aí vem a importância da linha de dados. A segunda área de contexto é a privacidade, né? Se você está ou não está compartilhando informação do cidadão, da cidadã com o mundo externo. A Itália suspendeu o uso do ChatGPT porque teve uma vazão de privacidade de dados, tinha um bug no código do OpenAI que permitiu a Alemanha, a Irlanda e esqueci o terceiro. Estão observando o que a Itália está fazendo para ver se segue ou não segue. A Espanha está analisando por questões de direitos autorais. Então, privacidade de dados, de novo, se você opera dentro de um ambiente corporativo privado, não domínio público, você consegue garantir que os dados do cidadão, que é o cliente da instituição financeira, da cidadã, estão lá, estão encriptados, não são domínio público. Aí você tem o melhor dos mundos. Você tem um modelo, uma rede neural que foi treinada, que é o OpenAI, mas que os dados estão sendo dos próprios clientes, estão lá dentro, e com esses dados você consegue personalizar. E o terceiro é o direito autoral, né? O direito autoral passa a ser um ponto no momento em que você, de novo, solta a inteligência artificial e permite que ela faça uma pesquisa em qualquer documento e consuma e exponha isso como sendo dela. O direito autoral, num ambiente corporativo controlado numa instituição financeira, nunca vai ser um problema, porque você está operando com documentos que foram inspecionados, vetados e proporcionados. Então, resumindo, as 3 áreas que são áreas que estão gerando fricção, problema, atenção lá fora, são todas relacionadas com o domínio público. Na hora que você pensa em uma instituição financeira, onde você tem que demonstrar a linhagem dos dados que você faz curadoria, onde você tem que garantir privacidade, e que os dados não são expostos, e onde você tem que demonstrar que o modelo foi treinado sem viés nenhum, essas preocupações não existem, tá? Então vamos fazer uma distinção entre AI genérica, domínio público, que cria os problemas todos de privacidade de dados,
A Samsung teve um engenheiro que usou o OpenEdge domínio público e desafortunadamente expôs código do Android que eles tinham, certo? Porque foi para o domínio público. Isso não teria ocorrido se eles tivessem usado uma solução interna, como é o caso do meu amigo aqui do Banco do Brasil. Então, as preocupações, agora fechando aqui, as preocupações que existem lá fora são todas relacionadas com o uso de IA em domínio público. Quando você está dentro de um ambiente corporativo privado, onde a informação é controlada, já não existe essa preocupação. Que domínio público é mar aberto, né? Então, mar aberto, vai ter de tudo lá. Tudo pode ocorrer, né? A gente realmente está se encaminhando para o nosso final, temos aqui mais 6 minutos. Eu acho que Thelma dá conta aqui de falar um pouquinho, e o Alexandre fechar, e a gente encerra. Bom, eu não vou ser repetitiva aqui, né, em relação a todos os pontos que foram colocados, mas quero enfatizar a importância da ética e o trustworthy, né, que é você, de fato, fazer uma auditoria, definir controles, definir uma governança, né, então estávamos conversando lá atrás sobre isso. Eu vou gerar, como é que eu, como gestor de uma instituição, um gestor de compliance, de risco, vou garantir que as áreas de negócio vão tomar todos os cuidados. Eu costumo fazer uma analogia com a indústria farmacêutica, né? Então, quando a gente produz um remédio, a gente não pode simplesmente colocar o remédio no mercado e falar, não, pessoal, pode tomar isso aqui, que isso aqui cura qualquer gripe, né? A gente não pode fazer isso. Existe toda uma regulamentação e passos, steps que são cumpridos antes de você colocar aquele remédio, aquele medicamento no mercado. Então, o que eu gostaria de colocar aqui, sim, precisamos criar uma governança onde, de fato, tenham steps que sejam cumpridos antes de a gente colocar aquela inteligência artificial rodando aí no mercado, principalmente em função de risco de imagem, risco de marca e até em relação ao relacionamento com o cliente, que pode, de alguma forma, poluir ou trazer algum issue aí que não é esperado. E um ponto adicional só que eu coloco a gente, de fato, fazer a auditoria, né, dos processos, né? Então, aquele processo a área de negócio está cumprindo, né, os processos devidos, eles estão cumprindo aqueles passos, né? Então, acho que é extremamente importante trazer esse tema e colocar em evidência para garantir que as pessoas tomem ali um devido cuidado antes de se criar uma inteligência artificial, que foi o que colocaram aqui no início do painel, né? Você tem as cartas na mão, você pode pegar e sujar uma canastra, né, com um jogo super bacana, ou você pode ter um jogo super ruim de partida e ganhar a partida, ganhar a jogada, né? Então, a gente precisa definir o como fazer isso e da melhor forma, cumprindo aí todas as regras internas de compliance e também auditoria externa. Então, só para trazer aqui esse ponto para complementar meus colegas. Obrigada, Thelma. A palavra final agora para você, Alexandre. Muito legal, acho que o painel foi ótimo. Essa questão da responsabilidade da educação, acho que é um ponto-chave aí, porque a responsabilidade para mim é sempre compartilhada aí, né? Tem uma responsabilidade compartilhada no sentido de cada um tem o seu papel do que tem que ser feito, né? O usuário, eu acho que tem que cada vez mais saber o que essas tecnologias podem ou não fazer, né? E fazer o bom uso dela, né? Usar ela com esse viés de falar, pô, eu entendo que isso dá para fazer, isso não dá para fazer. Uma decisão que é muito arriscada, é melhor não confiar 100% numa inteligência artificial. Uma decisão mais simples, de uma recomendação, eu posso aceitar, né? Tem um outro lado que são o papel, a responsabilidade dos profissionais e das organizações. Os profissionais das organizações aí tem que se tirar o chapéu da iniciativa lá no Banco do Brasil, que o Marcelo está comentando, porque existe uma responsabilidade que as organizações, que os profissionais que estão à frente desses projetos, eles entendam o impacto que isso pode causar na vida das pessoas e tragam essa questão de olhar para o ético, olhar para se a população está bem representada, se as minorias, se esse olhar diferenciado que a Thelma colocou aqui, né, da empatia, da diversidade, de entender que se os públicos estão representados. Então, isso aí é uma obrigação das organizações e hoje já tem tecnologia para isso. Então, se a pessoa quiser analisar se o modelo está justo, está representado, não existe uma carência tecnológica, não dá para fazer. Eu tenho certeza que a Microsoft tem lá algoritmos de justiça, né? Então, existe isso disponível. E, por fim, eu acho que
eu acho que vale uma reflexão. Nós temos uma grande janela de oportunidade, Mona, agora, né? É um momento revolucionário, é um momento de mudança de paradigma, é um momento que a gente pode pensar melhor como que a gente quer que os profissionais, as profissionais, né, usem o dia a dia deles para criar novos produtos, resolver problemas complexos do cliente, problemas complexos do planeta, problemas complexos do dia a dia do trabalho. É a oportunidade que está na nossa mão. E a gente fazer o bom uso dela, saber pensar, refletir sobre não como banir tecnologia, que eu não acredito muito nisso, mas como usar ela a nosso favor. Eu acho que aí sim nós temos se nós pensarmos e fizermos o nosso papel ativamente como cidadão, como profissional, como cliente, a gente consegue sim sair desse momento com um mundo melhor, com empresas melhores, com um setor bancário mais eficiente, entregando melhor, mais valor para os nossos clientes.